bom dia a todos, bom dia a todas aqui no Brasil que estão presentes, aqui no Ministério da Fazenda e que estão assistindo pela internet. Boa tarde a todos que estão na Alemanha também nos assistindo remotamente via online. Nós estamos iniciando mais um seminário do Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha. Meu nome é Carlos Alberto, eu sou gestor de projeto do APP, e hoje eu serei moderador desse seminário híbrido. Nós temos aqui uma premiere, nós faremos não só um seminário híbrido aqui no Brasil, pela primeira vez, como também na Alemanha. Então, nós temos 2 mais 2, 4. A técnica tem que colaborar, vamos ter esperança que vai dar tudo certo, está dando tudo certo. Primeiro, agradecer a todos os participantes que se deslocaram até aqui e os que estão nos assistindo à distância. Agradecer também a mídia parceira Mundo Cop, que é importante por conta também do acesso da divulgação junto às cooperativas de produção, cooperativas de crédito, e também a imprensa aqui presente. O Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha é uma parceria entre o Ministério da Alimentação e Agricultura da Alemanha e o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil. Inicialmente nesse formato, agora sendo ampliado para a participação também do Ministério do Agrário e Agricultura Familiar. Além dos ministérios, além dos representantes governamentais, no diálogo participam também representantes da sociedade civil, da iniciativa privada, do setor agroalimentar, da academia, centros de pesquisas. É um diálogo multi-stakeholders, é um diálogo plural entre as diversas realidades para a possibilidade de uma troca de conhecimento, de experiências, de interação, de aprendizado conjunto. O tema é crédito rural e inovações financeiras para uma agricultura sustentável é um dos eixos de atuação do APP, segundo o acordo realizado inicialmente entre os 2 ministérios, o BNE alemão e o MAPA brasileiro. Nesse 1 ano e meio de existência, o nosso diálogo já realizou 3 seminários, grandes seminários, com essa temática, sendo que hoje aqui é o 4º. Nós tivemos um seminário com a participação do FGV Agro, do Instituto TINA, da Alemanha, da Embrapa, do Ministério Agro Global, sobre agricultura e pecuária no mercado de carbono no Brasil e na Alemanha. Nós tivemos também um seminário aí sobre a liderança do Banco Central do Brasil, sobre critérios de sustentabilidade no crédito rural brasileiro, que teve a participação, além do Banco Central, representantes do Ministério da Agricultura, da Coalizão Brasil, do Agro Ícone, da Federação de Caixas de Poupança da Alemanha, Sparkassen Verband, e também do Ministério Alemão. Tivemos também um webinar sobre crédito rural e sustentabilidade na Alemanha e no Brasil, com a participação do Banco Central, com a participação do Rentenbank, que é um banco alemão público focalizado no crédito rural, com a Universidade de Hohenheim, com o Ministério Alemão e com o MAPA. Todos esses webinars estão disponíveis no site do APP, APT Brasil, tudo junto.de. Lá todos têm acesso aos seminários, aos vídeos, às publicações, tem uma grande gama de informações sobre as 3 áreas de atuação do APP. Inovações financeiras para o agro sustentável, cadeias produtivas, livre desmatamento e bioeconomia como vetor de tecnologia. Bem, hoje, passando diretamente ao tema, nós vamos tratar de desafios e perspectivas para o crédito rural no Brasil. Inclusão e sustentabilidade é o título de hoje, e temos aí alguns grandes desafios, um diagnóstico, principalmente, a partir de hoje, uma discussão que será realizada aqui na sede do Ministério da Fazenda. Nós estamos aqui na Secretaria de Política Econômica. O secretário Guilherme Melo já esteve aqui na sala, ele vai retornar posteriormente também para dar as boas-vindas e participar do seminário. Inicialmente, eu queria passar a palavra, convidar Eric Schneider, que é o representante do Ministério da Alimentação e Agricultura da Alemanha, para dar as boas-vindas aos nossos participantes do Brasil e da Alemanha. Bom dia a todos no Brasil e onde quer que estejam, e uma boa tarde a todos onde quer que estejam na Alemanha. Eu gostaria de
agradecer a presença dos responsáveis pelos nossos projetos também na América Latina. Eu fico muito contente de poder participar, é uma honra poder participar agora do 4º webinário. Eu sou praticamente um visitante sempre presente, e é um assunto que é muito importante para mim. Nós hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante, também na Alemanha, nas regiões rurais. Os modelos de financiamento para as empresas agrícolas têm uma grande importância, e por isso eu considero esse um tema muito relevante. E eu gostaria de dar as boas-vindas ao secretário Mello, agradecer por dedicar o seu tempo a participar aqui e também falar algumas palavras e a demonstrar interesse também por esse tema. Também gostaria de dar as boas-vindas ao senhor Geller e ao senhor da Silva, que são responsáveis também pelo setor agrícola e que apoiam aqui o diálogo agropolítico entre o Brasil e a Alemanha. Também gostaria de dar as boas-vindas ao senhor Bittencourt e ao senhor Zanata, também da Central Brasileira, que eu já tive a oportunidade de encontrar no Brasil em novembro de 21. Então, agradeço também aos representantes do APD, o Carlos, que está aqui presente, e também ao Ingo Melcher, pela organização desses eventos e promover a possibilidade dessa troca. Como eu já disse, esse tema é importante não só pela atual situação no Brasil, mas também pelos grandes desafios que o novo governo tem que enfrentar na política econômica. Em virtude da crise ambiental e climática, é importante ter uma contribuição importante para o financiamento da produção agrícola, garantindo também as consequências climáticas, ou evitando as consequências climáticas. A economia exportadora agrícola, ela garante a alimentação, mas é preciso que ela tenha também um foco na sustentabilidade. Isso é importante tanto no Brasil como na Alemanha. E, por último, mas não menos importante, um tema que interessa igualmente a ambos os países: a redução do desmatamento, ou desmatamento zero em 2030, conforme anunciado pelo presidente Lula. Ele pode contar com o nosso apoio, e o Ministério da Economia no Brasil tem uma grande influência e é uma alavanca para esse tema. Por isso, eu tenho uma grande expectativa para ver o que o senhor Bittencourt vai apresentar, e eu estou certo que estão sendo dados passos significativos na direção certa. Por isso, essa contribuição dos webinários é muito importante, por ter também representantes de ONGs da ciência e de ministérios na Alemanha e no Brasil. Essa diversidade social é um sinal muito importante para manter um diálogo vivo, e nós já provamos nos eventos anteriores que isso é possível. Então, eu desejo a todos os participantes uma discussão muito proveitosa e que nós possamos obter muitas informações nas apresentações que virão agora. Muito obrigada, e eu passo a palavra de volta ao Carlos. Muito obrigado, Eric. Ja, guten Dankeschön, Erik, für die freundlichen Worte. E quando você próximamente vier novamente a Brasília, certamente vamos nos encontrar com todos aqui para conversar e, eventualmente, também tomar alguma coisa diferente do que a água mineral, que é o que vocês só tomam lá na Alemanha. Né? Vamos partir diretamente para o roteiro de hoje. Apenas uma informação que eu deveria te dar no começo é que tem um botão aí para quem não está assistindo pela internet com a opção das duas línguas. Né? Nós temos a tradução simultânea,
mas esse botão tem que ser apertado para escolher qual é a língua de preferência. Nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Gilson Bittencourt inicia com uma introdução inicial, e após o Gilson nós teremos a participação do secretário Nery Geber do MAPA, do José Henrique representando aqui o EPA, e do Zanata representando o Banco Central do Brasil. Depois nós teremos a possibilidade de coletar algumas perguntas que virão pelo chat, e numa rodada final todos usarão novamente a palavra para comentar. Não se trata aqui de um seminário conclusivo, nós não vamos debater e tirar nenhuma resolução, mas sim o início de um processo grande de discussão, de debate sobre o financiamento rural no Brasil, no atual contexto, que dá para adiantar de grandes dificuldades. Nós vamos começar, então, com o Gilson Bittencourt. O Gilson Bittencourt é agrônomo, ele estudou no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEPRAP, e, na ocasião, ele fez também um intercâmbio no Texas, Estados Unidos. Gilson é mestre em desenvolvimento econômico, espaço e meio ambiente pela Unicamp, e o Gilson já exerceu diversos cargos no governo federal. Ele, como secretário no Ministério do Desenvolvimento Agrário, MPA, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e também na Casa Civil. O Gilson, então, tem um grande currículo de gestor público, uma enorme experiência. Atualmente, Gilson é subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, onde nós estamos hoje. Atualmente significa desde ontem, né? Hoje. Desde hoje. Hoje de manhã eu mandei um zap para ele perguntando como é que eu te apresento. Aí ele disse, hoje sai minha nomeação. Isso é muito bom, é uma premiere. Gilson, a primeira atividade dele no cargo está sendo aqui. Conversar com a sociedade, conversar com os diversos stakeholders. Só mais uma palavra adicional, Gilson. Isso aqui é desdobramento de um seminário que nós fizemos em 30 de agosto do ano passado sobre a agricultura familiar, uma participação bastante plural, foi um seminário interno, e o Gilson, na ocasião, nos propiciou, nos brindou um estudo bastante interessante sobre o crédito rural, e a partir daí, isso gerou um texto que está disponível no site do OPD, e gerou, então, hoje, essa discussão. Coincidentemente, uma felicidade é que ela já acontece no momento que o Gilson, então, agora, como subsecretário do Ministério da Fazenda, justamente para cuidar desse tema. Então, isso, just in time, nós estamos no momento certo. Com a palavra, Gilson, você tem até 20 minutos, depois vamos abrir aqui para os colegas. Bem, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui neste momento para debater perspectivas e desafios para a nossa agricultura. Para isso, eu gostaria de antemão agradecer primeiro a APD pela oportunidade da gente estar discutindo e aprofundando esse tema. Em seguida, agradecer o Nery, o Zé Henrique e o Zanata, que são três interlocutores fundamentais hoje para a discussão do futuro da política agrícola e da própria discussão de sustentabilidade do ponto de vista rural no Brasil. Né? O Nery ainda está para sair a sua nomeação, mas já é o nome que vai conduzir essa discussão no Ministério da Agricultura, então, muito obrigado. O Zé Henrique está à frente na Secretaria da Agricultura Familiar. O Vanderlei, que é quem deverá assumir, estava confirmado, mas teve um problema até de saúde, né? Mas o Zé Henrique representa muito bem aqui o EBA e tem toda uma experiência para nos trazer, enriquecer o debate, nos trazer informações. O Zanata é quem acompanha o tema no Banco Central e também vai ser um interlocutor, então, do dia a dia. Sim, agradecer a própria Secretaria de Política Agrícola, no âmbito aí do secretário Guilherme Mello, na medida que ele incorporou esse debate e permitiu que a gente pudesse estar fazendo esta reunião, esse seminário aqui. É importante reforçar uma questão só. O Carlos falou que o que a gente vai apresentar aqui é o resultado de um estudo que foi realizado ano passado, muito antes das eleições. A gente entregou a primeira versão, inclusive antes das eleições, e era uma tentativa de resgatar um pouco da política de crédito rural dos últimos anos, tentar analisar a última safra, ou as duas últimas safras, e a partir daí propor uma série de questões para o debate. Essas propostas que a gente vai apresentar aqui, então,
não dá para ainda chamar de propostas do Ministério da Fazenda, foram propostas elaboradas no âmbito desse estudo. Agora, o que é importante é que, no âmbito dos desafios que estão colocados para a nossa secretaria, o nosso secretário, então, o secretário de Política Econômica, incorporou-os. Então, os desafios, já posso dizer que são desafios assumidos pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, embora as propostas são propostas que vão ter que ser aprofundadas tanto internamente no Ministério da Fazenda, quanto com os parceiros, porque a tendência é a gente tentar ter uma atuação um pouco mais proativa, mas que só vai existir numa articulação com os 3 ministérios. Então, é isso que a gente espera. Entrando mais a fundo já no trabalho, então, podemos ter uma apresentação. Tá bom, o som do volume, eu já falo alto, então me pediram para falar um pouco mais alto, eu não sei quanto que precisa ser para que todo mundo possa escutar, mas, para iniciar o trabalho, a gente fez um levantamento desde 86 de quais foram as principais medidas, ou as principais mudanças que houve no crédito rural brasileiro. Então, separando nesse período, de forma muito rápida, porque o foco é mais na discussão das propostas, né? Entre 86 e 94, abarcando aí o período do governo Sarney, Collor e Itamar Franco, foi um período de inflação elevada, de descasamento das taxas de juros do crédito rural em relação aos preços recebidos pelos produtores, gerou uma inadimplência gigantesca no crédito rural, um desestímulo à própria produção agrícola. Era um período, inclusive, que a própria agricultura familiar tinha pouco espaço no financiamento, nós estamos falando de um período inflacionário que dificultava qualquer tipo de planejamento, mas tem 3 coisas importantes, ou 3 decisões que foram tomadas que nos ajudam até hoje. E elas estão vinculadas à criação de fontes de recursos. Foi nesse período que se criou a poupança rural, que se criou o Fundcafé, que se criou os fundos constitucionais, que até hoje são importantes instrumentos para o financiamento rural. Foi um período de muita demanda dos movimentos sociais por política agrícola. O segundo período, passando muito rápido, quem quiser ter mais detalhe vai estar nesse documento que está disponível no site da FED. O segundo período é os 2 governos do Fernando Henrique, que são marcados pela estabilidade econômica, né, pela renegociação de uma parte importante dessas dívidas rurais, dando condições para dar o passo seguinte, que era a retomada do crédito rural de forma sustentável. Foi no governo Fernando Henrique que foi criado o Moderfrota, no ano 2000, criando aí a primeira linha de financiamento de investimento com taxas logo em seguida fixas. Tá? Com taxas fixas, iniciando o processo de retomada dos investimentos na agricultura. E também é marcado concretamente esse período pela criação do Pronaf, né, que gerou e hoje depois cresceu, mas foi aí que se teve todo o processo de caracterização da agricultura familiar. E aí o Banco Central entra também nesse período, sendo mais proativo nesse tema, com a nova revisão, ou com a revisão das políticas para o cooperativismo de crédito, que hoje ganha um aspecto importante. Na época estava engatinhando para a criação dos 2 primeiros bancos cooperativos, mas o Banco Central entra como um ator contribuindo, lógico que focado na questão do sistema financeiro, mas que vai ter uma repercussão muito grande no crédito rural. Depois a gente parte para o governo. Isso aqui não está na apresentação ainda, porque é uma coisa bem geral. Depois que eu entro, até porque se eu colocasse isso na apresentação, eu gastaria muito tempo. Então a ideia é não colocar para a gente ser mais rápido. O governo Lula e Dilma foi fundamental tanto para a agricultura familiar quanto para a agricultura empresarial. Foi aí que se criou e se expandiu diversas linhas no âmbito do Pronaf, né, focando nos diversos grupos, o número de recursos cresceu significativamente. Foi criado o Pronamp ganhou espaço. Os principais programas, se não quase todos, né, exceto o Moderfrota, que estão até hoje para a agricultura empresarial, foi criado nesse período, o Moderagro, o ABC, o PCA para armazéns, toda a discussão do recurso para irrigação, modelismo, é todo nesse período. É um período de consolidação da agricultura familiar dentro da política agrícola, uma expansão em volume, em número de pessoas atendidas, mas também com esse foco na agricultura empresarial. Depois vou dar alguns números para relatar um pouco esse aspecto. Nesse período, também se criou todos os títulos do agronegócio, que depois vem ganhando espaço hoje, mas foram criados lá em 2004, né? A própria subvenção ao seguro rural. Então, aí que começa a criar todo um arcabouço
que extrapola um pouco o crédito rural, tentando entender a política agrícola como uma coisa mais ampla do que o crédito rural. E, por fim, a gente tem esse período mais recente, que pega o governo Temer e o governo Bolsonaro, onde que teve poucas mudanças do ponto de vista das políticas agrícolas. Mas, pelo fato da gente ter uma Selic muito baixa, ela teve uma revolução do crédito rural de forma indireta. E com uma taxa Selic muito baixa, você transformou uma realidade que era a possibilidade de financiar a agricultura com taxas livres. Porque até então, não tem uma ideia, em 2014, 2015, a taxa livre representava 7% do crédito rural. Nas últimas 3 safras, está representando entre 40% a 50%. Então, isso foi uma mudança em consequência da própria situação econômica, seja, né, pela questão da própria pandemia, que também contribuiu para essa redução da taxa de juros. Você teve uma mudança no financiamento em função da situação econômica. Né? Mas, nesse período, também se criou novos instrumentos, ou se alterou instrumentos existentes nos títulos do agronegócio, que ainda a gente não viu o resultado, mas ainda tende a produzir resultado daqui para frente, inclusive com o financiamento das cadeias produtivas e outras questões a mais que devem auxiliar no crédito rural no próximo período. E para encerrar essa parte geral, né, só para vocês terem uma ideia, nesse primeiro período que eu falei, Sarney, Collor e Itamar, a produção brasileira cresceu 17% e a produtividade 26%. Do governo Fernando Henrique, a produção cresceu 62% e a produtividade 44%, isso falando em grãos. Nos 2 governos Lula e Dilma, a produção cresceu 69% e a produtividade 23%. E nesse último período do Temer e Bolsonaro, a produção cresceu 30%, mas uma produtividade só de 2%, mostrando que a gente chegou num certo limite pelo desenvolvimento tecnológico atual. Para a gente pensar num novo boom de produtividade, a gente vai ter que repensar as próprias práticas, as próprias técnicas de produção. Então, a produção cresce porque incluiu a área, mas nós estamos nesse limite. Pode passar agora. Então, isso era só um resgate para a gente ver a importância que foi cada um dos períodos. Eu diria que esse novo período agora vai se retratar quando eu colocar os desafios, que é como atender essa demanda cada vez mais crescente de crédito rural, seja pela agricultura familiar, seja pela agricultura empresarial, considerando a situação de restrição orçamentária que a gente vive. Aqui, nesse quadro, é uma síntese bem rápida, vou focar um ou outro número nesses quadros. O primeiro, nos números azuis, mostram, na safra passada, quanto de recurso o governo precisou equalizar, ele precisou reduzir taxa de juros e taxa de mercado para trazer uma taxa mais aceitável para o setor rural. Nós vamos ver que dá mais ou menos quase 80 bilhões de reais, somando o Pronaf, o Pronamp e também crédito de investimento dos demais produtores. Tem outros recursos equalizados, que são dos fundos funcionais, mas esse não há uma necessidade de equalização direta a cada... Pode passar? A única fonte, entre aspas, gratuita, que não há necessidade de intervenção, são os 61 bilhões que vêm do depósito à vista. Aqui, o estudo focou um pouco mais no Pronaf do que na agricultura empresarial, embora ele traz elementos para a agricultura empresarial dos médios produtores. Quando a gente pega a Pronaf, o destaque para os números vermelhos. O Pronaf hoje tem mais de 10 linhas de crédito, mas quando a gente vai ver o crédito bancário, o risco bancário, que a gente pode chamar de crédito onde há uma análise de risco do tomador, há uma análise de capacidade de pagamento mais efetiva, o Pronaf se concentra em 2 linhas, custeio e o mais alimentos. Essas 2 linhas aí concentram 670 mil contratos que pegam dos 41 bilhões, 35 bilhões e meio foi só nessas 2 linhas. As outras linhas em vermelho são linhas de crédito que tem um grande número de operações, que é o Pronaf B, o próprio Pronaf A, o Pronaf semiárido, mas são linhas que o risco é público. Então, é um crédito misturado com uma ação pública de geração de renda, onde não existe, o risco é assumido pela União, pelos fundos funcionais. Crédito, tem que ser analisado como crédito, mas ele tem que ser analisado de forma distinta das demais, porque não está envolvendo análise efetivamente de uma operação de crédito com risco que envolve as instituições financeiras. Então, tem a sua importância, tem seu impacto, são importantes. Em momento algum eu estou aqui dizendo nada diferente disso,
mas tem que ser analisada de forma separada. Especialmente o Pronaf-B, que é o microcrédito rural, que sozinho representa metade do Pronaf, 700 mil contratos, e com risco integral são operações limitadas, 600 mil, é 6 mil reais de crédito, renda de até 21 mil reais, 23 mil reais por ano do produtor, então são produtores muito pobres, então tem que ser analisado de forma separada para a gente entender não só o Pronaf, como o crédito rural. Pode passar. Aqui, ainda dentro do Pronaf, já começando a mostrar alguns pontos. O Pronaf cresceu, chegou um grande número de produtores, mas hoje chega um ponto que a gente vai precisar repensar o seu futuro. Sobre qual aspecto? Sobre o aspecto da sustentabilidade, sobre o aspecto do alcance do programa, sobre o aspecto da diversidade da sua produção. Nós estamos num momento que a gente precisa ter mais alimentos, e alimentos mais saudáveis, mas também mais baratos, afetando também a perspectiva da inflação. Então, nesse aspecto, quando a gente olha hoje o Pronaf, 38% do valor financiado vai para a bovinocultura, 21% vai para a soja, milho 14%, trigo 8,4%. Essas 4 atividades comem 80% do Pronaf. E aí você tem lá 131 produtos agrícolas que fica apenas com 7% do recurso. Qual o desafio? Preciso acabar com o financiamento para a soja? Não. O que eu preciso é 2 aspectos. Primeiro, tornar essas operações mais sustentáveis e ampliar as operações para as demais atividades. Esse é o nosso desafio. Como fazer isso? É o que a gente vai tentar trazer alguns elementos para debater, que a gente vai ter que construir. Mas está aí um problema. O Pronaf hoje, se eu pegar o Pronamp ou pegar os demais produtores, vai dar praticamente a mesma coisa. Talvez vai aparecer aí algodão e cana, mas não vai mudar muito mais esse aspecto da concentração do crédito. Ele é de novo muito parecido com financiamento prioritário, muito para commodity. Por quê? Porque aí nós vamos ver risco bancário, maior venda, melhor preço. Quem está produzindo isso não está produzindo porque acha bonito, está produzindo porque atualmente são as atividades que geram mais receita. Como mexer nisso é o nosso desafio. Como incentivar, retomar para que os produtores, sejam esses que estão produzindo essas atividades ou outros, busquem novas formas. Como fazer isso é o nosso desafio. Pode passar. Aqui, eu retirei o grupo B, que são aquelas 700 mil operações que mudam completamente o cenário do crédito rural no Brasil. Tirando o B, o Sul fica com 59% do valor. Ou seja, o Pronaf, ele sempre teve uma concentração no Sul, não há dúvida quanto a isso. Mas hoje ele está ainda mais concentrado na região Sul. E esse é um desafio que a gente tem. Como ampliar o Pronaf para as demais regiões, não focado só no B. Quando eu coloco o B aqui, o Nordeste ganha uma expressão significativa, mas o crédito limitado a 6 mil reais, extremamente pobre. Que não pode nem ter custeio agrícola. Então, não é por aí que eu vou conseguir ampliar a oferta de alimentos na região Nordeste. Então, como repensar essa atuação de tentar ampliar o Pronaf, né? O Nordeste, com 3 bilhões de reais, 7,9% do recurso do Pronaf. Mesmo esse do Nordeste, ainda há uma concentração que eu não retirei aí, que é o Pronaf-A e o semiárido, que também é com risco da União. Tá? Então, no Nordeste, nós temos um problema que é a baixa penetração das instituições financeiras em operações de crédito rural com risco bancário. Esse é o desafio até pelas questões climáticas. Pode passar. Aqui, eu fiz um quadro tentando mostrar os bancos públicos, né? Como é que estão os bancos públicos em relação ao financiamento. Tirando o Pronaf-B, o Banco do Brasil hoje está fazendo 338 mil contratos. No Brasil inteiro de Pronaf. É um número pequeno. O Banco do Brasil já chegou a ter anos aí com quase 1 milhão de operações no único ano. Então, o Banco do Brasil teve uma diminuição da sua participação no Pronaf. Né? Se essa diminuição significasse a ampliação simplesmente e o atendimento por outras instituições, seria ótimo. Diversificação é sempre bom. O problema é que nem toda esta queda foi absorvida por outras instituições. Né? O BNB, com toda a sua atuação no Nordeste, mais Minas, Norte de Minas, parte do Norte, né, mais amplo que o Norte, ele vai de Jequitinhonha, toda a área da atuação da SUDENE e do Espírito Santo, fez 82 mil operações. Se eu tirar dessas 82 mil as operações que são realizadas com risco da União,
além do B, como eu falei, Pronaf A, semiárido, vai cair para algo em torno de 30 a 40 mil. O Banco do Nordeste, em toda a região, no Pronaf, opera um número muito pouco de crédito com risco, mesmo parcial, mesmo com risco compartilhado com os fundos funcionários. Esse é o desafio que a gente vai ter que ter. Como ampliar essa atuação do Banco do Nordeste para além das operações que o risco é eminentemente público. A Caixa entrou no crédito rural mais recentemente, mas ainda é pouco significativo. Olha só que ela tem só 2.000 operações de Pronaf em uma safra inteira. O Banrisul que acaba ganhando um espaço aí, em termos de valor, ficou em terceiro lugar, inclusive à frente do Basa, que tem mais operações, mas com um valor menor. Pode passar. Aqui, pegando uma separação, juntando aqueles bancos que a gente viu ali na frente, os bancos públicos, quando a gente pega a separação por tipos de instituição, tirando o Pronaf-B, quando você coloca o Pronaf-B, a participação no número de contratos do público é muito grande. Tira o Pronaf-B, né, a participação dos bancos públicos é de 64% dos contratos, 59%, arredondando aí do valor. Ganha um espaço que não existia no passado, por isso que eu fiz questão de falar da importância do Banco Central, que também evoluiu muito no governo Lula, começou lá no governo Fernando Henrique, depois no governo Lula, acho que foi a abertura para as cooperativas e a criação dos novos sistemas, né, a expansão do Sicredi, Cicobi, a criação da Cressol, de outras centrais que estão sendo esparramadas aí pelo país. Os bancos cooperativos representam no Pronaf 35% dos contratos, 36% do valor, quando a operação envolve algum risco bancário. E aí a decepção dos bancos privados. Ou seja, os bancos privados fazem, ou fizeram na safra 21-22, apenas 1.853 operações de custeio. É residual. E se vocês pegarem o valor e dividirem pelo número de operações de custeio, vocês vão chegar a um valor acima de 240 mil por operação. Nós não estamos falando aqui por CPF, estamos falando por operação, não por indivíduo. Então, os bancos privados, as poucas operações que tem com o Pronaf estão no teto, porque o teto de financiamento é 250 mil, ou era, hoje, era nessa safra que está sendo analisada. Então, o desafio de ampliar a participação dos bancos privados é gigante. Tem um pouco mais de investimento, muito até de venda de máquinas, mas saindo disso, a participação é muito, muito pequena. Tá? Pode passar. Isso aqui me chamou muito a atenção. A participação das mulheres é um debate que a gente tem que estar colocado em todo momento. Quando você analisa a participação das mulheres no crédito rural, com o Pronaf-B, dá um número bastante expressivo. Porque no Pronaf-B, mais de 50%, em torno de 49%, 50%, às vezes um pouquinho mais, em torno de 50% das operações são feitas por mulheres. Como o Pronaf-B representa praticamente 1/3 do total do crédito rural do Brasil, metade do Pronaf, ele muda os números. Quando você tira o Pronaf-B, a participação das mulheres no Pronaf é menor do que a participação das mulheres no crédito dos médios e grandes produtores no custeio. Esse, para mim, olha aquele dado, 14,6% do Pronaf, 14,7% no geral, não no Pronaf, mas no geral do crédito rural. No investimento, o Pronaf ganha um pouco mais, fica com 22% dos contratos contra 18,7% no conjunto do crédito rural. Então, na média geral, o Pronaf tem um pouquinho mais de participação de mulheres do que o conjunto do crédito rural, mas no custeio ele é menor. Então, isso chama a atenção e vê o que a gente precisa repensar para isso. Lógico que quando a gente analisa para a mulher aqui, nós não estamos analisando só o Pronaf mulher, que sozinho tem 5.000 e poucas operações nessa sala. Mas as mulheres em si têm um número bem maior, ultrapassa 50 mil no Pronaf, sem o Pronaf-B, né, mas precisamos rever como trabalhar esse estímulo para a participação das mulheres. Pode passar? Aqui, só para fazer a síntese geral dessa questão do Pronaf, a gente teve, na safra 5-6, esse número é um número do Banco Central, mas até a gente estava comentando aqui um pouco antes da reunião, ele pode ser um pouco menor, mas é um número disponibilizado hoje pelo Banco Central. Na safra 5-6 foi o número de maior, a safra de maior número de contratos. O Pronaf chegou a 2,53 milhões de contratos. Não quer dizer de pessoas atendidas, mas de contratos. Pode ser um pouco menor, pelo que a gente estava discutindo aqui. A safra 16 e 17 foi a menor de todas, foi 1.080.000 contratos.
Na safra 21-22, foi 1.400.000, 1.430, por um dado aí mais atualizado, com 41 bilhões de reais aplicados. Agora, a conclusão aqui que chama a atenção, insisto, pode ser um pouco maior, um pouco menor, dependendo da revisão desses números, mas entre a safra de 2006 e a safra de 2022, o valor financiado do Pronaf cresceu para quase 500%, ou seja, ampliou o volume de forma muito significativa. O número de contratos caiu 44%, e o valor médio dos contratos subiu 963%. No mesmo período, o IPCA cresceu 150%, e o IGPM e o IGPDI, basicamente o mesmo, ali foi 252%, 253%. Então, dá para mostrar que houve uma ampliação significativa do aporte de recursos muito acima da inflação do Pronaf, que é positivo, mas houve uma concentração de operações. Se não vai ser 44, vai ser um pouco menor essa queda, em função dessa revisão que o próprio Banco Central deve fazer desses dados do passado, mas não vai variar muita coisa em relação a isso. Pode passar. E aí, para fechar a parte de propostas, esses considerandos, que foi o que eu comentei no início, que o nosso secretário assumiu como o desafio do próprio Ministério da Fazenda, né? Considerando a elevada demanda por crédito rural em todos os segmentos, né? E a escassez de fontes de recursos de baixo custo, considerando o elevado custo para a equalização, porque se eu tenho uma fonte que custa alto, para financiar mais barato, eu preciso de mais recursos para equalizar, mais despesas orçamentárias. Eu tenho uma concentração do Pronaf no Sul e preciso diversificar mais isso. Tá? Não preciso diminuir do Sul, eu preciso aumentar dos outros. Né? Tenho uma concentração em poucos produtos, eu preciso ampliar isso. Eu tenho também um número cada vez menor de produtores, eu preciso recuperar isso. Tá certo que não tem como negar que parte dos produtores envelheceram, podem ter abandonado a agricultura, mas mesmo assim a queda, por mais que a gente elimine esses tipos de situações que são normais em qualquer lugar do mundo, há uma redução, e essa redução a gente precisa entender e, a partir daí, tentar trazer pelo menos uma parte desses produtores que deixaram de acessar o Pronaf. Pode passar. E traz os desafios, que são os desafios, então, bancados pelo Ministério da Fazenda, que primeiro é a ampliação e simplificação do crédito rural das taxas de juros livres para os grandes produtores. Quanto mais livre a taxa, menos controle eu preciso ter, porque não tem subvenção. Eu preciso saber para onde está indo, eu preciso tentar focar que esse recurso vá efetivamente para atividades sustentáveis, mas ele tem que ser cada vez mais simples. Por quê? Porque não envolve subvenção. E aí eu posso ampliar a participação dos grandes com esses recursos. Eu preciso ampliar para os médios. Hoje o Pronamp está muito amplo, ele pega qualquer produtor até 2.400.000 de venda, não analisa a área e não analisa a percentual da produção, isso é uma coisa que a gente quer discutir, para focar ele nesse grupo. Pode até pensar em elevar valores, mas precisa repensar isso. Simplificar, no caso do Pronaf, não só as regras, mas também facilitar o acesso. Hoje a gente ouve pessoas dizendo que não conseguem mais acessar porque a burocracia do Pronaf aumentou ao que era 10 anos atrás. Então, pode ser que parte, não vou dizer que é a única, dessa queda do número de contratos também tem a ver com essa dificuldade. Além do privilégio que as instituições financeiras acabam dando, seja ela cooperativa, seja ela banco público ou banco privado, para os produtores familiares mais estruturados. Então, como você focar e ter um atendimento, como no passado tinha o Pronaf-C, que era um recurso destinado para os mais pobres, isso acabou, com o tempo, como recuperar um foco, ou seja, para também ter um atendimento mais focado, mais direcionado para esses produtores de baixa renda. Esse é o desafio. O incentivo à produção de alimentos da cesta básica, como eu comentei, focado, não um destaque, né? Nem chamo de prioridade, mas um destaque dos hortifrutigranjeiros, que tem um impacto significativo na inflação e no custo de vida, né, da população, especialmente em baixa renda, redução dos custos de equalização do crédito rural e o incentivo e apoio, né, à adoção de técnicas de manejo de produção agropecuária de baixo carbono. E aí eu destaquei pelo conjunto de produtores rurais. É um equívoco a gente ficar na discussão que a agricultura de baixo carbono tem que ser focada só em agricultura de grandes portes. A agricultura familiar, pela sua importância e pela sua participação geral na produção nacional, é importante que ela também entre neste debate.
pode ter ações distintas da agricultura empresarial, mas é fundamental que o conjunto da agricultura familiar, seja pequeno, médio e grande, tenha esta visão da busca da agricultura da produção agropecuária de baixo carbono. E, por fim, a produção, incentivo à produção sustentável e a própria redução do uso de agrotóxicos e a própria preservação ambiental, né, do processo. Pode passar. E aí, já correndo por causa do tempo, mas eu vou focar aqui nas questões centrais. 5 minutos. 5 minutos. Impossível mais dobrar. O destaque e o detalhamento está no texto. Então, eu separei por temas. Então, questão meio ambiente e produção sustentável. Primeiro, a gente tem que... foi criada a possibilidade da CPR verde, especialmente para pensar a parte de preservação ambiental e tentar monetizar isso. Mas ela pouco avança. Por que pouco avança? Porque quando vai para a discussão da venda, a discussão é, se você é obrigado a preservar a reserva legal e a APP, por que eu vou te pagar? Só que o produtor, para preservar uma reserva legal e uma APP, ele tem custo. Lógico que não é um custo tão significativo, igual fosse um custo de produção de uma lavoura, mas ele tem um custo. Então, é importante a gente pensar mecanismos que possam, ao mesmo tempo, remunerar esta reserva, se não toda uma parte, sem destruir o mercado ofertando toda a área de reserva. Se ofertar toda a área de reserva, o mercado despenca, já é fraco, porque você vai ter uma oferta muito maior. Então, o que está se propondo aqui é uma discussão que tem que envolver, inclusive, o Ministério do Meio Ambiente. Como é que a gente pode pensar em uma parte da reserva, vocês trabalham, seja via algum tipo de regulamentação, que uma parte da reserva você possa monetizar. E aí vocês imaginam o seguinte: o produtor que tenha 100 hectares, pode multiplicar isso por 1000, mas o produtor que tem 100 hectares que tem que preservar 20, se eu permitir que parte dos 20, eu coloquei aqui uma proposta de 10%, ele possa monetizar, e tudo que ele acrescentar, ele soma nessa monetização, e cada uma coisa que ele produz a mais de reserva, que ele tenha mais de reserva, aumenta o percentual que ele pode pegar da reserva dele. É sempre estimulando. E aí a discussão sobre quantificação de carbono perde peso, porque eu posso trabalhar com média, porque eu vou pagar eu vou vender um X toneladas de absorção de carbono por causa, digamos, de 10% dos 20 hectares que ele está preservando. Mas ele é obrigado a preservar os 20. Então, se a minha métrica, em vez de por 10, 20, 30% errada, não importa, porque eu estou tratando sobre uma métrica de 2 hectares e estou preservando 20. Então, o peso da discussão, ele tende a ter menos importância se o valor é exato. Se eu posso trabalhar com métricas mais genéricas, eu posso trabalhar com custo menor de fazer esse processo, que é um dos principais problemas hoje, que é o custo da certificação e do cálculo efetivo, da mensuração. Então, esse é o debate para a gente fazer, mas para pensar alguma forma para que o produtor possa ter. Quem vai comprar, ele pode vender no mercado. O governo poderia, o governo municipal, estadual, municipal, dependendo da região, se é uma área que envolve determinadas comunidades, você envolve preservação da água, você pode criar mecanismos onde o Estado possa entrar, mas a proposta não é que o Estado seja o pagador disso. O Estado, em casos excepcionais, possa atuar, tá certo? Mas deixar isso claro para o mercado nacional e internacional que há uma certa regulamentação para isso. O segundo ponto, rapidamente aqui, a proposta da criação de um selo de sustentabilidade para o conjunto das propriedades. No primeiro momento, ele seria optativo, ele não seria obrigatório, onde que você somasse uma nota de 0 a 10, onde os 3 primeiros pontos é a preservação da reserva e da APP. Se você não preservar, você não vai conseguir nem subir para frente. E você vai somando essa pontuação, se ele está usando plantio direto, se ele está usando, se é certificado orgânico, se ele faz uso adequado do agrotóxico, porque eu não vou eliminar necessariamente aqui a questão do uso do agrotóxico. Eu vou trabalhar aqui se ele faz uso adequado da água, se ele tem pastagem, e a pastagem é recuperável, não é degradada. Então, eu vou somando e eu só daria algum benefício, seja no crédito, seja num seguro rural, se ele atingisse no mínimo 7. Ou seja, ele só vai atingir 7 se tiver reserva legal. Então, e aí, esse tema é um tema que a gente pode discutir no futuro, inclusive nas negociações com a União Europeia. Porque eu poderia, no futuro, incluir esses produtores certificados que têm uma nota mostrando que hoje, se a gente tiver uma produção sustentável, inclusive com plantio direto,
recuperação de pastagem, integração da rola pecuária, que poderia pontuar também, você está estimulando, mostrando que a gente pode ter uma agricultura sustentável. Aí tem outras propostas que eu não vou... Já pode passar. Tudo isso aqui são elementos para a gente aprofundar, tem que debater, mas para a gente ter propostas efetivamente para a gente conversar. Aqui, para redução de custos, tem um debate que envolve o Ministério da Fazenda, então aqui não é uma posição do Ministério, mas hoje o crédito rural tem IOF, só não tem se é fundo constitucional. Agora, se eu compro uma CPR, que financia o meio rural, não tem IOF. Então, como que a gente possa fazer esse debate de tratar de forma igual? Não? Se a gente quer estimular a agricultura, talvez não tenha que eliminar o IOF, mas esse é um debate que envolve o Ministério da Fazenda, envolve a renúncia fiscal, e eu estou colocando aqui como uma posição de debate minha e não como uma posição do Ministério da Fazenda. Hoje, a exigibilidade de BRCA para o crédito rural, que é obrigado a aplicar em crédito rural, é só 35%. A proposta é elevar esse percentual, para que mais recurso possa ser destinado ao crédito rural. Já foi, num determinado momento, 100, foi 50, hoje está 35%, e a gente acha que dá para ampliar esse percentual. Se vai ser 50%, se vai ser 40%, se vai ser... Esse é um debate que tem que ser feito, mas há uma possibilidade, uma proposta de elevar este percentual. Simplificar, que eu já comentei antes, o crédito com taxas livres, e o que dá para a gente fazer em relação ao controle da despesa, desde que a gente consiga manter o que eu falava antes da discussão da sustentabilidade, alguma informação sobre isso, mas reduzir o custo para que eu possa ampliar o recurso à taxa livre para os grandes produtores. Por quê? Porque eu estou vendo na outra ponta que quanto mais eu levar a taxa livre, mais eu posso reduzir ou equalizar dos grandes e jogar para os médios e pequenos. Tá? Manter a exigibilidade, esse é um debate com o Banco Central, que sinalizou que vai reduzir a exigibilidade para 22,5%, quero manter aí 25%, e ampliar a exigibilidade que vai para o Pronaf e para o Conamp. Esse é o debate que a gente vai ter que fazer. Tá? Pensar no CAT, que é o custo administrativo para a equalização, pensando como eu posso usar o CAT para estimular a produção de alimentos básicos, produção regional. Esse é um debate que a gente vai ter que fazer envolvendo o Tesouro de como tratar isso. Focar o recurso equalizado para a agricultura familiar e para o Pronamp e para os programas de investimento dos grandes. Para isso, aqui um debate interessante, uma Selic a 13,75, eu tenho uma taxa de juros final muito elevada. Mas uma coisa que a gente aprendeu no período que a Selic estava entre 2 e 7, eu não vou nem falar o 2, mas mais próximo do 7, as instituições financeiras operaram crédito à taxa livre jogando um spread de 2 a 5% em cima. Se eu tiver uma Selic entre 8 e 9, um custo de captação de até 100% da Selic, ou até 70% se for um recurso da poupança, eu posso ter uma taxa de juros livre entre 9% a 11%. O que atenderia uma parte importante da demanda de custeio e de comercialização dos grandes produtores, reduzindo a pressão sobre recursos equalizados. Mas eu tenho que ter uma Selic menor para chegar lá. Tá? Pode passar, acho que estamos no finalzinho. No caso do Pronaf, esse é um debate que envolve mais o MDA. Quando a gente trabalha com as instituições financeiras, a gente vê que no mundo real das instituições, o mesmo funcionário que opera o crédito rural, ele opera milhares de outras operações de crédito urbano, comercial. São raras as instituições financeiras que têm uma carteira, têm funcionários especializados para operar só crédito rural. Às vezes você tem uma cooperativa, e mesmo as cooperativas de crédito rural, que no passado eram focadas só no rural, e hoje estão abertas, isso na realidade é cada vez menor. Então o desafio aqui como é que eu posso simplificar o Pronaf, simplificar as regras? Eu preciso ter todas as linhas que a gente tem, ou eu preciso atender todas as demandas que estão colocadas? A ideia é como é que eu junto isso, mantendo os focos, mantendo a separação do ponto de vista de monitoramento, mas tendo essa noção de uma simplificação, facilitando esse agente intermediário que é fundamental para que a coisa avance. E aí, por fim, tem uma discussão que vai ter uma apresentação semana que vem do CAF, pelo MDA, que é o cadastro da agricultura familiar, a gente vai participar, mas também a gente quer aprofundar um debate sobre esse cadastro, melhorando, inclusive, as informações que irá constar. Mas esse é um debate que a gente vai fazer com vocês. E aí envolve, talvez, a gente pensar, não seria voltar ao antigo Pronaf-C, mas começar a ter equalização de recurso com o público dentro da agricultura familiar. Eu coloquei aqui um limite de renda de 120, onde o Pronaf atende até 500 mil de renda anual, mas você focar também no recurso
para até 120 mil de venda, para fazer com que os bancos sejam obrigados a operar com esse clube. Acho que esse tem mais algum. Mais um? Tá. Aí as outras coisas são basicamente em cima desses elementos que a gente falou. Eu comentei aqui de distribuir o recurso e a equalização. Hoje a equalização acaba concentrando quem oferece a fonte de recurso mais barata. E muitas vezes isso acaba concentrando o recurso numa região. Então o debate é recusar a equalização também como uma forma de atender aqueles desafios que a gente colocou no início. Acho que é isso. O detalhe vocês verem depois com calma. Esse acho que acabou, né? Pode passar por isso. Vamos tentar aqui retomar. Na verdade, a encomenda do Gil, que é muito difícil, vai ter um histórico, um diagnóstico da situação atual e dos desafios. Nós temos um material para fazer um seminário o dia todo e tal. Eventualmente podemos marcar isso uma tarde. Eu estou vendo que no chat está aparecendo várias contribuições, provoca interesse. Cada item desse tem diversos desdobramentos. Né? Você já está falando de reuniões no diário e tal, quer dizer, isso é um processo permanente. Mas, para manter aqui o nosso roteiro, eu queria agora convidar o secretário Deriguera para usar a palavra, fazer seus comentários, e é um prazer apresentá-lo. Deriguera é produtor rural e empresário. Ele foi deputado federal pelo Mato Grosso e vice-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, Agropecuária, FPA, da Câmara. E foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E atualmente ele está designado para o cargo de secretário da SPA, Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária. Mapa ou mato agora, né? Então nós temos aqui um ex-ministro e um atual secretário, o líder da Frente Parlamentar, eu acho que, e produtor rural. Por favor, secretário, a palavra. Bom dia a todos, boa tarde às pessoas que estão nos acompanhando. Primeiro, eu quero parabenizar e agradecer ao Carlos e ao Gilson pela forma de fazer o debate, internamente, primeiro com o governo e com as entidades. Eu gostaria de forma muito rápida, contribuir com algumas ponderações e apresentações do próprio Gilson. Eu achei importante a gente ressaltar que a agricultura brasileira e o crédito avançou muito, sim, desde a época do Fernando Henrique, com a renegociação das dívidas através de securitização, mas o grande plus foi dado em 2006, quando se fez alongamento das dívidas e na medida provisória 432, que o presidente Lula, à época, fez toda a reestruturação do crédito, aí cerca de 75 a 80 bilhões de reais, trazendo o para o nosso produtor entrar na adimplência, começar a abrir novos créditos e o setor agrícola discutir com o governo federal os avanços que eram necessários. Não só no crédito, mas também de mecanismos de comercialização e a própria questão de segurança jurídica. Naquele momento em diante, nós conseguimos aprovar a biotecnologia, que foi um avanço extraordinário, para que a gente avançasse e tivesse domínio da agricultura tropical, que nos ajudou a crescer nos últimos 12 anos, saindo de 162 milhões de toneladas de grãos para 310 milhões de toneladas. Nós conseguimos avançar em 2010 com mecanismos de garantia de preço mínimo, que particularmente eu, que sou do centro-oeste brasileiro, sou testemunha do quanto esses mecanismos foram importantes para que em momentos de déficit com receita e custo de produção, o governo fez de forma direta a sustentação do preço mínimo, e aí eu cito a segunda safra, que nós crescemos no meu estado, que é Mato Grosso, passando de 15 milhões de toneladas para 42 milhões de toneladas, e é onde tem um ciclo vertiginoso hoje da produção com valor agregado através da agroindustrialização, tendo aí no estado. Vou citar só Mato Grosso, mas nós passamos aí o consumo de 400, 500 mil toneladas no mercado interno para 15, 16 milhões de toneladas, e aí produzindo energia limpa, fazendo com que a sustentabilidade casasse com o aumento da produtividade. É importante ressaltar que os programas realmente avançaram muito, e aí foi na sua época, foi na época do governo Lula e também da presidente
financiado com taxas de juros equalizadas pelo Tesouro Nacional, que deu o avanço do agronegócio brasileiro se expandir tanto nas regiões de fronteira agrícola, ajudando, inclusive, na própria questão da logística, que é um problema grave que o Brasil enfrenta ainda hoje, mas muito amenizado no governo do presidente Lula e também da presidente Dilma. Eu tive o privilégio de participar como secretário de Política Agrícola, depois como ministro da Agricultura, e sempre muito linkado nessa questão da sustentabilidade. A regulamentação do Código Florestal, que é a legislação mais exigente do mundo hoje, ela se deu em 2003, foi aprovada, discutida no governo do presidente Lula, votado no Congresso Nacional em 2011, já no governo da presidente Dilma, e regulamentado em 2014, que trouxe um avanço extraordinário para a imagem do Brasil no mercado internacional e também deu segurança jurídica ao nosso produtor, quem quisesse trabalhar dentro de uma legislação que pudesse dar as condições de se produzir com segurança jurídica e, ao mesmo tempo, detectar quem fizesse com responsabilidade do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista ambiental. Então, foram importantes avanços que nós tivemos, que ajudou a agricultura, sob maneira, eu falo isso como hoje, na iminência de assumir a Secretaria de Política Agrícola, mas como foi citado aqui como vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, mas quem tem a responsabilidade clara e que nós não podemos pensar em sair fora dos trilhos da sustentabilidade e combater efetivamente com muito rigor quem comete crime ambiental e quem não segue a legislação trabalhista, porque ela é benéfica, inclusive, principalmente para o produtor, que depende muito do mercado internacional, e de mudar essa narrativa que nós temos hoje de, infelizmente, produtor, em alguns casos, ser quem degrada o meio ambiente, que não tem responsabilidade com a questão social e que precisa ser retomado. E o que nós estamos pensando hoje, né? Numa primeira reunião na parte da manhã, Gilson, já fizemos um avanço, uma discussão bastante importante para discutir o próximo plano safra, o que a gente imagina, e nós tivemos junto durante o período eleitoral, na elaboração do plano de governo do presidente Lula, ligado à agricultura, que fez parte da transição também do governo. Nós vamos trabalhar forte a questão da agricultura de baixo carbono. Ela é uma ação que vai ser direta, porque ela vai influenciar, inclusive, na questão da segurança alimentar, e dentro desse conceito eu retomar programas importantes, como é o programa do Inovar, que foi criado, que é um programa de acesso à inovação tecnológica, que avançou na agricultura de precisão, que avançou nas informações lá no campo, fazendo automação, qualificação profissional, foi também criado no governo passado e foi, de certa forma, abandonado ou deixado um pouco de lado, o programa de construção de armazéns, o programa, como foi falado aqui, do Modelo Frota, que é um programa mais... E ele tem que ser mais direcionado na nossa concepção para o pronampiano, que é o médio produtor. Obviamente que, além do Pronaf, também que precisa ser fortalecido, mas na nossa esfera do Ministério da Agricultura, fortalecer bastante a figura do médio produtor para que ele possa ter acesso ao recurso, talvez um pouco diferenciado do grande produtor. E o fortalecimento do crédito privado. Isso tem que ser e vai estar na nossa pauta do Ministério da Agricultura. Nós vamos já... falei aí para o Mazinho agora, que está nos acompanhando, que logo, Gilson, a gente já vai fazer uma reunião, talvez na quinta, na sexta-feira, para a gente começar a debater e fortalecer os títulos privados, como a LCA, como o CRA, o CDCA e o próprio FIAC, para que a gente possa fazer uma regulamentação e fazer um mix, em alguns casos, a indústria de armazenagem já nos procurou, a própria indústria de equipamento agrícola. E a gente sabe que os recursos do Tesouro Nacional para a equalização são limitados. E nós precisamos, então, usar as ferramentas disponíveis no mercado para estimular que a iniciativa privada possa participar de forma mais efetiva, captando, inclusive, recursos no mercado internacional. E colocando aí na questão da sustentabilidade, está no radar nosso, o ministro Fábio, alinhado, inclusive, com o presidente do BNDES, com o Mercadante,
a gente trazer o conceito realmente de fazer o crédito chegar lá na ponta quem faz a sustentabilidade. E aí eu estou falando dos biológicos, que é uma realidade hoje, não só do ponto de vista da sustentabilidade, mas da redução de custo de produção. Vai precisar avançar e nós precisamos criar alguns paradigmas, inclusive no Congresso Nacional. Eu fiz esse debate nas embaixadas da Alemanha, no Reino Unido, durante a transição, e nós não podemos ter medo de fazer as mudanças da legislação lá no Congresso Nacional, e o governo precisa encampar isso, o Ministério da Agricultura vai acompanhar, para mudar a legislação, por exemplo, da nova lei do defensivo agrícola. Ela precisa ser feita de forma responsável. Ela precisa ser, sim, integrada para liberar genéricos de forma mais eficiente e mais rápida. Por que nós precisamos ficar na dependência da indústria, às vezes, internacional, quando nós podemos criar a indústria brasileira ou, então, fortalecer os genéricos para que a gente possa ter mais produtos à disposição no mercado, com a responsabilidade dos exames toxicológicos, com a responsabilidade da degradação do meio ambiente, dentro desse conceito, discutindo, inclusive, de forma muito forte, junto com o Ministério do Meio Ambiente, junto com a ministra Marina Silva. Está na mesa os ambientalistas, está na mesa a comunidade internacional e nós, o Ministério da Agricultura. Nós não vamos abrir mão, e posso falar isso em nome do ministro Carlos Fava, nós não vamos abrir mão de produzir dentro do que a lei preconiza. Nós não vamos tolerar que se cometa crime e se manche a imagem da produção do Brasil, que é tão eficiente, que tem 98% da sua produção de forma sustentável, aí plantio direto, recuperação das APP, a reserva legal, inclusive na Amazônia, e muitas vezes preservando, inclusive, 20% do que ele tem direito de fazer a abertura de suas áreas. Nós podemos avançar muito na nossa produção, procurando pastagens degradadas, mas avançando na segunda, na terceira safra, trazendo mecanismos como irrigação e assim por diante. Então, estou muito satisfeito de estar aqui nesse seminário, junto com o Banco Central, que com certeza vai ser importante nesse contexto, o Ministério da Fazenda e nós, o Ministério da Agricultura, junto com a nossa equipe técnica, para que a gente possa avançar na produção, obviamente, vendo a questão do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, de renda, do aumento do superávit da balança comercial, ajudar as pessoas lá fora, nos outros países, para ter alimento na mesa de forma sustentável e, principalmente, ajudar na inflação aqui no Brasil, e que aí sim precisa ter algumas discussões mais direcionadas para que se faça não só a monocultura, para que não se faça só a fibra de produção de algodão, mas que a gente possa trazer outras atividades que precisam, outras produções, para que se tenha alimentos fartos na mesa do povo brasileiro. E aí também deixar um agradecimento aí à embaixada alemã, o ministro Fábio já participou do primeiro evento na Alemanha. Nós queremos, sim, fazer esse ativo que nós temos ambiental ser reconhecido no mercado internacional e, por que não dizer, ser remunerado também. Acho que precisamos caminhar forte nessa linha, combater o crime ambiental, mas valorizar de forma remuneratória quem realmente faz a preservação. Precisa acontecer. E aí, sim, nós precisamos do apoio da comunidade europeia, porque é lá que já houve bastante desmatamento, é lá que nós podemos pegar os grandes parceiros, e aí nós temos já empresas privadas que fazem isso com muita eficiência. Falo isso da Bayer, que é uma empresa alemã, que tem grandes parcerias hoje já no centro-oeste brasileiro, trazendo recurso mais barato, inclusive de crédito, para que a gente possa fazer essa produção de forma sustentável. Trazer outros parceiros da iniciativa privada para que a gente possa avançar. O Brasil tem muito a contribuir com o mundo, tem muito como ainda crescer muito a nossa produção sem fazer um desmatamento. Muito obrigado, secretário. O senhor estava falando e me ocorreu que nós estamos hoje 28 de fevereiro, 2 meses do novo governo. Nós temos aqui uma rodada com ministérios,
Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, da Agricultura, do MBA, do Banco Central, fazendo essa discussão de uma forma muito transparente, muito clara. Isso eu ainda inimaginável há pouco tempo atrás. Acho que é o primeiro passo para diminuir o que nós chamamos de ruídos. O diálogo é justamente para isso. É importante ouvir, é importante falar, é importante colocar seus pontos de vista. Nós temos lá na Alemanha, muitas pessoas também. Mas nós recebemos agora o secretário dela, que acabou de chegar, o senhor gostaria de... Não, desculpa, eu primeiro pedir desculpas pelo atraso de vir para uma reunião com o pessoal do MPS. Fui convocado ontem, mas agradecer a presença de todos, aqui do pessoal do Ministério da Agricultura, do Hospital, o pessoal que está assistindo também, a MBA, nosso querido Luiz Paulo Teixeira. Agradecer também muito o Gilson, que eu acho que para nós é uma enorme alegria ter ele de volta aqui. Eu, quando eu assumi aqui a SPE, contar essa história, eu perguntei, falei, poxa, essa questão da agricultura não é exatamente a minha área de especialização, preciso de alguém que entenda. Eu comecei a perguntar para as pessoas que já passaram por aqui. Todo mundo tinha um nome que surgia assim de maneira recorrente. Não falar com o Gilson. Fala com o Gilson, fui falar com o Gilson. E ele topou assumir aqui de novo. Além dele conhecer, ele é muito combativo. Ele é muito combativo. E ele me apresentou um pouco as ideias dele. Assim, eu achei que nós temos um caminho aqui para trilhar, que é um caminho muito importante, porque, como a gente estava ressaltando aqui, né, o ministro também da agricultura, mas desde a campanha a gente tem essa clareza, quando a gente conseguiu já usar a nossa pessoal branco. A agricultura brasileira hoje, ela é um setor fundamental para o desenvolvimento nacional. Ela possui tecnologia, ela é produtiva, e é claro que a gente está falando dessa agricultura, como você falou, cegas, e ela tem uma capacidade também de trazer junto uma parte da indústria, a agroindústria. O que para nós é fundamental, porque também é um local de geração de emprego, renda, fixação das pessoas no campo. E nós temos um olhar muito claro de combinar a questão da agricultura com a sustentabilidade. Daqui a 6 que eu criei, quando eu vim para cá, uma Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. O que é isso? Não há outra alternativa para o desenvolvimento, a não ser a gente pensar em termos de sustentabilidade. Então, eu acho que vocês têm um desafio enorme pela frente, não porque o setor esteja mal, ao contrário, então, todos os dados que a gente tem, o setor é um setor pujante, é um setor, mais porque existem desafios, tanto na questão do financiamento, da alocação de recursos públicos, do direcionamento correto, e de você construir as políticas que vão permitir tanto o pequeno agricultor, o agricultor familiar, quanto o agronegócio mais bem consolidado, fazer todas as transições para segurança alimentar, por um lado, e a transição ecológica ao mesmo tempo. Quer dizer, esse desafio não é pequeno. Eu acho que esse seminário que o Gilson organizou, que é fruto da pesquisa dele, que é o estudo dele, ele contribui muito para essa discussão. E a minha leitura desse processo é de que, historicamente, no debate econômico, havia uma discussão entre os industrialistas, o pessoal que era, tem que ter indústria, e o outro não, é agricultura, não precisa de indústria. Eu acho que isso a gente tem que superar de uma vez por todas. A agricultura hoje ela é um setor extremamente inovador também, traz enormes potenciais para dialogar com os outros setores, o setor de serviços mais sofisticados, tecnologia da informação, novas fontes de energia, e ao mesmo tempo nós temos também que observar com cuidado quais são os instrumentos públicos. Eu acho que é isso que o Gilson tenta aqui na apresentação dele. Quais são os instrumentos públicos para a gente coordenar esse processo?
A agricultura ela é pujante, ela é importante, mas óbvio que isso se deveu também às políticas públicas, sempre, né? Começaram a lembrar, mas estamos falando de crédito, plano safra, né? Então, se a política pública ajudou a construir e a alimentar esse setor, ela também é um grande coordenador, direcionador, né? Eu acho que a gente tem uma possibilidade aqui de construir uma interlocução muito legal entre o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, aqui a Subsecretaria Agrícola e a Subsecretaria de Desenvolvimento Sustentável, e o Banco Central, que eu sei também que tem essa preocupação, né? E isso está muito claro nas conversas que eu tive com o depoimento. Você vai compartilhar com todos nós. Então, eu só estou aqui para ressaltar a minha alegria de que a SPE, o Gilson, esteja liderando esse debate aqui, organizando esse debate. Eu acho que vai gerar muitos frutos aí para o seu nome. Hoje ele é o novo subsecretário de Política Agrícola da SPE. Parabéns. Muito bem. Muito obrigado, secretário Melo. Nós temos comentado no início, a primeira atividade oficial do Gilson. Primeira atividade oficial dessa forma, horizontal, transparente, transversal. Isso é muito bom. Bom, continuando, nós temos agora o nosso representante do Ministério do Governo Agrário e Agricultura Familiar, José Henrique da Silva. O José Henrique tem uma larga experiência, sempre relacionada com o financiamento da agricultura familiar, no MDA, de 2008 a 2016, na Casa Civil da Presidência da República, até 2018, 16, 18, no MAPA, de 19 a 22, e agora ele é titular da Diretoria de Financiamento, Proteção e Apoio à Inclusão Produtiva Familiar e secretário nacional de Agricultura Familiar e Agroecologia, substituto. José Henrique é graduado em Agronomia e mestre em Agronomia pela Universidade Federal de Goiás. Como foi dito anteriormente, seja bem-vindo, representando aqui também a Wanderlei Ziga, que não pôde, infelizmente, talvez esteja nos assistindo, não é? Mas com a palavra, você tem até 10 minutos. Obrigado, Carlos. Vou tentar me ater aqui aos 10 minutos, então, pelo bem do evento. Muito obrigado, então, pelo convite, né? Agradecer a todos os participantes, especialmente o Gilson, né? Que dá as boas-vindas. Parabenizar pela convenção, de seja bem-vindo novamente, né? E o Gilson trouxe várias informações importantes aqui para o debate. É importante dizer que, à medida que você traz informações para melhorar o programa, são sempre bem-vindas, né? Quando a gente está trabalhando com o PRONAF é um programa de Estado, né? Nasceu lá em 1995, são 28 anos de existência já em 2023. É um programa que se consolidou como o principal programa da agricultura familiar, com contribuições de várias pessoas, várias lideranças, né? Eu trabalho com o PRONAF, esse vai ser o meu 15º plano safra, né? Então, já metade da vida do PRONAF, eu estive bem pertinho dele, né? Iniciei a minha carreira como servidor público já trabalhando com o PRONAF lá em 2008, né? Nós tínhamos à frente dessa diretoria um conhecido do Gilson, João Luiz Guadagnini, né? Então, muitas pessoas importantes, né, passaram e contribuíram bastante para o fortalecimento do PRONAF. Achei a análise que o Gilson trouxe bem interessante, né? Especialmente separando ali o PRONAF B da análise, né? Embora devamos fazer isso com bastante cautela, né? Porque, afinal de contas, o PRONAF B é uma operação de crédito rural. E, de outra forma, no Nordeste, nós teríamos muita dificuldade de alcançar o enorme número de agricultores familiares beneficiários com uma operação de crédito rural lá. De outra forma, nós teríamos os números que o Gilson apresentou, né? Teríamos 700 mil contratos a menos e 3 bilhões e 200 mil reais a menos em contratações nessa região, que tem as suas peculiaridades específicas, né? Então, nós estamos falando de condições climáticas, condições de organização dos produtores, condição de assistência técnica. Então, certamente o PRONAF B na região é uma grandiosa ajuda, né, para o crédito rural. E quando a gente analisa, por exemplo, a questão das mulheres no crédito rural, né, o PRONAF B tem uma contribuição muito significativa.
De outra forma, também não teríamos, né, tanto avanço assim, mas a metade dos contratos, pelo volume de recursos, vai para as mulheres rurais na região do Nordeste. E essa discussão em relação à concentração do Pronaf, o Grupo B tem um peso muito grande, porque nós fizemos grandes e severas discussões com órgãos de controle em relação a isso, especialmente a CGU, que nos trouxe um relatório muito duro em relação ao Pronaf, é muito concentrado. E a pergunta é, concentrado em qual aspecto? Em volume de recursos ou número de contratos? Em volume de recursos, sim, há uma concentração na região sul, mas em número de contratos, a concentração se dá na região Nordeste. É importante ressaltar que o Pronaf B tem a inadimplência, o Gilson conhece bem, muito próximo das nossas linhas com risco bancário. Então, há uma análise, mesmo que podemos colocar menos criteriosa, para usar um termo mais tranquilo, em relação ao risco da operação, mas ainda assim essa análise é feita. Tanto é que nós temos uma importante, uma baixa inadimplência no Pronaf B, no Agroamir, similar, inclusive, à inadimplência que temos nas operações com risco banco. Então, incluir o Pronaf, achei a análise interessante, porque é uma análise, né? Afinal de contas, a análise caminhava nessa direção de fazer uma radiografia sem Grupo B. Agora, a gente precisa avaliar muito quando a gente faz essa retirada do Grupo B, até porque é uma operação de crédito, com todas as condicionantes de uma operação de crédito, inclusive com os acordos internacionais do Brasil, relacionados à Basileia e tudo mais, e o resultado, em termos de inadimplência, é muito importante, demonstrando que há rigor, inclusive nessas operações, cujo risco não é da instituição financeira própria, na concessão do crédito. Acho que um grande desafio, o Justo coloca bem, é o avanço do crédito rural para uma parcela de agricultores familiares que não estão no crédito rural, e há uma lacuna, Justo, importante entre esses que estão acessando o Grupo B e os que estão acessando outros créditos no âmbito do Pronaf, e há uma lacuna também grande e significativa naqueles que nem estão acessando crédito nenhum. E que certamente um programa similar ao que temos no Pronaf B, expandido para outras áreas do Brasil, com as mesmas condições, de forma criteriosa, utilizando a metodologia do PMPO, que é a Política Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, para que, além da região Nordeste, em que temos essas operações realizadas com sucesso, pudéssemos expandir também para o Norte, para o Sudeste, para o Centro-Oeste e para o Sul. Porque estão ali esses agricultores mais vulneráveis e que estão alijados do crédito rural. É óbvio que precisamos de outras políticas públicas que precedem o crédito, por exemplo, em alguns casos até fomento, né, para que ele possa galgar um passo acima e efetivamente entrar na rota do crédito rural. E, sobretudo, nós precisamos resolver problemas que o Gilson conhece muito bem, né, e todos nós conhecemos bem, que são fundamentais para que o crédito rural ocorra da melhor forma possível. Assistência técnica, extensão rural, fundamental. Se nós não avançarmos nessa direção, certamente a nossa discussão ela não vai também avançar muito. Organização dos agricultores, fundamental. Comercialização. E quando eu falo desses três, desse tripé, eu estou pensando fundamentalmente no agricultor familiar. Se nós tivermos esse tripé, certamente o crédito rural vai avançar bastante. Vai avançar de forma muito significativa. Algo importante, que a gente vai discutir, e assim, como eu disse para você, né, quando a gente traz críticas, a gente traz também junto propostas de soluções. E a gente não vê isso em muitos lugares, a gente está vendo aqui com você, e parabéns por isso também, né? Porque é muito fácil você criticar quando você não aponta a saída, quando você não aponta a solução. E aqui a gente tem várias propostas importantes, interessantes, para colocar na mesa. Uma delas é essa questão de a gente fortalecer, e isso está muito claro, né, para o ministro Paulo Teixeira, que é a produção de alimentos pela agricultura familiar. Hoje nós temos já a possibilidade no Pronaf de fazer taxas de juros diferenciadas para quem produz os itens da cesta, digamos assim, de alimentos. Então, estou falando do feijão, do arroz, dos hortifruti granjeiros mencionados pelo Gilson, produção agroecológica. O que acontece é que especialmente nos últimos 6 anos, essas duas taxas de juros se aproximaram muito. Então, não há muita diferença entre quem produz soja, bovino e milho de quem produz mandioca. A taxa de juros é 5% e 6%. Uma diferença muito pequena. Então, se pudéssemos trabalhar na direção de colocar uma taxa de juros efetivamente e significativamente diferenciada para quem produz os alimentos, seria um passo importante na direção de fortalecer esse tipo de cultivo e produção. Associado a isso, a gente precisa fortalecer outros mecanismos.
Por exemplo, a alíquota do Proagro. Por que não uma alíquota do Proagro diferenciada para quem produz de novo os alimentos? A gente sabe que no custeio, qualquer operação do Pronaf, custeio agrícola, obrigatoriamente deve ser coberta pelo Proagro. O agricultor não tem escolha, ele obrigatoriamente tem que pagar a alíquota para ter uma operação de crédito custeio no âmbito do Pronaf. Então, por que não uma diferenciação em termos de alíquota também para quem produz os alimentos? Outra questão, PGPAF. Por que não fortalecer o PGPAF? A Mônica está aqui, né? Por que não fortalecer o PGPAF para os produtores de alimentos também? Então, ter uma política diferenciada e focada na produção de alimentos. Eu acho que a gente tem um conjunto de políticas construídas ao longo de décadas, e que a gente pode juntar tudo e fazer algo ainda melhor. Eu fico muito feliz, viu, Gilson, de estar de volta trabalhando com você e termos essas perspectivas aí futuras de fazermos algo que possa realmente mudar, né, o panorama que a gente tem atualmente e dar um salto de avanço, né? E, finalmente, me atendo aqui aos 10 minutos. Descobriu a posterior. Eu não sabia se estava sabendo. Pois é. Finalmente, eu acho que a gente precisa também, eu falei de vários estratos da agricultura familiar, desde aqueles que ainda não são no crédito, estão no Pronaf-B, uma lacuna entre os que estão no Pronaf-B e os que estão acessando o custeio e o Mais Alimentos. Veja, ainda assim nós temos no Mais Alimentos, o nosso, até R$50 mil, 56% dos nossos contratos são desse valor. Então, nós temos um grupo de agricultores que estão acessando essas linhas, mas que estão efetivamente precisando de acessar essas linhas. No custeio, nosso ticket médio não chega a R$50 mil no Pronaf, já tirando aí o grupo B, porque o grupo B a gente praticamente não tem operações. Ainda assim, a gente precisa também, Gilson e demais, pensar num link claro entre aqueles que estão no extrato maior do Pronaf, os nossos agricultores mais familiares, os nossos agricultores familiares mais estruturados, um link entre esses e o Pronaf. Então, fazer exatamente essa escadinha, né? Então, a gente conduziu ele desde lá do Pronaf-B para um crédito mais estruturado com o crédito bancário e depois. Então, precisamos de um link claro para que ele deixe o Pronaf e vá para o Pronaf e a gente continue incluindo mais produtores no Pronaf. Então, acho que fazer isso é um grande desafio, o Gilson colocou bem, todas as propostas ali colocam à nossa frente um desafio enorme, mas que a gente está aí para trabalhar e alcançar, vencer esses desafios. Então, finalizo dizendo que, de novo, estou muito satisfeito com o que está se construindo, com as ideias que estão aparecendo, e especialmente com o ânimo de todos para trabalhar em prol de construirmos algo ainda melhor do que a gente já teve no passado. Obrigado. Muito obrigado, Henrique, por saber também ao tempo. Nós estamos aqui com uma situação que nós vamos ter que prorrogar por cerca de 15 minutos, não é? O debate está muito bom. A gente sempre sabe que para quem modera, quando é fácil moderar, é porque a coisa não está boa, quando é difícil moderar, é porque está muito bom, né? Nós teremos agora a participação do Carlos Zanata. O Carlos Zanata é engenheiro químico, formado pela Unicamp, é servidor do Banco Central desde 2006. Ele sempre atuou na área de regulação e supervisão das políticas de crédito rural e na gestão do Proagro. Atualmente, o Zanata é chefe adjunto do DERAL, Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações de Crédito Rural do Proagro. Zanata, você tem também até 10 minutos e gostaria de... Perfeito. O secretário ele vai se retirar e gostaria de despedir. Eu só gostaria de me despedir, pedir desculpas, Zanata. Infelizmente, eu tenho uma agenda com milhões em Campinas, vou ter que acompanhar os mais uma vez, o secretário do lugar à disposição. Eu acho que o debate aí com o MDA e o Ministério da Agricultura vai ser muito alinhado no sentido de fazer as políticas diferenciadas. Nós sabemos, temos consciência disso. A gente vai avançar muito no crédito, na sustentabilidade e o secretário na questão da agroindustrialização. Eu tenho muito orgulho de falar que nós, hoje, Mato Grosso, nós temos investimento de 35 bilhões de investimento em usinas de etanol, para gerar energia limpa, para gerar emprego, para gerar renda, fruto de políticas implementadas em 2010 e 2016. Então, agradecer e pedir desculpa para a vez. Obrigado. Obrigado. Estou aqui. Vamos começar com as próximas. Obrigado. Pessoal, um abraço. Obrigado.
Carlos Arantes, vou falar. Bom, bom dia a todos. Eu vou começar minha fala pegando um gancho que o apresentou, falando um pouquinho de uma vantagem que a política agrícola tem em termos de governo, que não é fácil a gente encontrar em outros setores, que é a estabilidade de equipes. Então, a gente tem, tanto aqui no Ministério da Economia, Banco Central, o MDL, que está aqui, já botou um monte de áreas, está sempre ligado à questão do PRONAF, do crédito do PRONAF, a equipe lá do MAPA, da SPA. Então, a gente tem uma continuidade de políticas sempre indo, né, no mesmo sentido, que é um sentido que o Gilson traz muito aqui. Que sentido é esse? A gente dá sempre a priorização do apoio para aqueles que são insuficientes, né, pequeno e médio produtor rural, direcionando essa política cada vez mais, os recursos cada vez mais para dentro desses públicos, e ao mesmo tempo desenvolvendo um mercado privado de financiamento para atendimento daquele grande produtor, né, para que ele se torne cada vez menos dependente do apoio do subsídio estatal. Né. Essa linha ela tem sido traçada continuamente nos últimos anos, a gente teve alguns avanços aí no período mais recente, com a lei do agro, em 2020, né, mexeu com o arcabouço dos títulos que financiam o agronegócio, a criação do FIAGRO, que o secretário Nery Guerra comentou, e a própria expansão das emissões de LCA, que direcionaram recursos para grandes produtores a taxas livres. Então, todo esse arcabouço ele vem permitindo que a gente faça um movimento. Eu vou, já que o Gilson resgatou o passado, eu vou resgatar também, quando na primeira passagem dele pelo governo, ele vai lembrar que a gente tinha uma fatia de direcionamento de recursos à vista de 28% para pequenos e médios produtores rurais. Dentro disso, a gente separava 8 pontos para a agricultura familiar, para o PRONAF. E hoje nós já estamos em 60%, né, com 25% para familiares, 35% para o médio produtor. Esse é um movimento que a tendência dele é continuar, né, com a gradação que a gente entender aqui dentro da discussão da política possível, mas sempre priorizando o pequeno e médio produtor e estimulando que o grande se financie com os instrumentos de mercado. Eu queria só fazer focando um pouquinho mais na agricultura familiar, tem um ponto que eu acho crucial. A política creditícia tem que andar junto com a política de mitigação de risco. Para o agricultor familiar, então, isso é essencial. A gente tem dentro dessa política de mitigação de risco o PROAGRO, que é o principal instrumento hoje, né, que é, para quem não conhece, um instrumento público análogo ao seguro rural. Mas o Gilson, quando ele traz aqueles números na apresentação dele, ele mostra que 39% do crédito hoje no PRONAF vai para a pecuária. A pecuária não é assistida pelo PROAGRO. São 39% de produtores que não têm um instrumento para lidar com alguma crise climática, como nós temos, por exemplo, nos últimos 2 anos, nós temos 2 secas consecutivas na região sul do país. E, mais uma vez, com a concentração do PRONAF na região sul, 59% dos contratos, como o Gilson colocou, há um risco local de que questões climáticas podem impactar severamente tanto o crédito quanto renegociações e condições de pagamento dos produtos. Né? Então, esse é um ponto que a gente vai ter que trabalhar junto. O PROAGRO tem que caminhar, e outras políticas de mitigação de risco, que a gente entende, a gente tem que caminhar junto com o crédito, dentro desse redesenho de PRONAF que o Gilson propõe aqui, que eu acho que a gente chegou no momento de reanalisar a política, como o Henrique já colocou, 28 anos, então está no momento, talvez, de a gente redesenhar, simplificar algumas coisas do PRONAF. Dentro dessa linha, a gente tem que ter a mitigação de risco junto. Um outro ponto que eu queria trazer é a questão da sustentabilidade. E aí eu vou aproveitar e puxar um pouquinho, como se diz, a brasa para a minha sardinha, né? Como a gente brinca. A agenda de sustentabilidade ela já entrou no PC desde 2019, né? Desde a diretora colegiada estabeleceu como prioridade nossa esse pilar de sustentabilidade. E, especificamente para o crédito rural, nós temos um projeto pelo Biro de Crédito Rural Sustentável, que eu não vou me alongar aqui falando sobre ele, a gente já falou, inclusive, em outros eventos da BD, nós já apresentamos com mais detalhes o Biro, mas ele trabalha com 4 grandes frentes, né? Uma frente de impedimento de contratação de crédito naquelas condições que a vedação expressa legal, e a gente tem feito isso através de uma integração cada vez maior com as bases de dados governamentais. Nós já temos hoje integrações de base de dados com o INCRA, com o IBAMA, nós estamos trabalhando uma com a ANA agora, o Gilson falou da questão da utilização da água, né? Então nós já temos uma agenda com a ANA que está caminhando, de forma que a gente possa claramente bloquear o crédito para aquele produtor que está se financiando
em desacordo com a legislação, né, em áreas onde ele não poderia explorar por razões diversas. Né. Nós temos um segundo braço, um segundo pilar, que é o monitoramento, né, dessas operações ao longo da sua vida útil, que é feito tanto pelo Banco Central quanto pelos próprios gestores financeiros que concedem o crédito rural, dentro das suas políticas de responsabilidade socioambiental e climática. E isso tem avançado enormemente no sistema financeiro, até por uma questão de risco de margem, de risco jurídico, que a gente tivesse preocupação cada vez mais nos agentes financeiros. Muitos já têm estabelecido hoje políticas que vão além do que é legalmente exigido e não concedido crédito em situações que, a princípio, pela lei, eles poderiam, mas dentro das suas políticas de responsabilidade socioambiental, eles entendem que não é, aquele produtor não pode receber o crédito. A gente tem um terceiro pilar, que é o Open Finance, que é essa abertura das informações do produtor rural para quem ele quiser. Então, o produtor rural autoriza qualquer instituição, não precisa ser uma instituição financeira, para que acesse as informações das suas operações de crédito rural no Sicom, esse sistema que a gente tem de registro das operações. E a nossa intenção aqui é eliminar assimetrias, que a gente chama de level the playing field, né? Então, a gente dá a clareza da transparência ativa nessas operações. E o produtor pode, a partir da disponibilização dessas informações, ele sendo um bom produtor, um produtor que adere a boas práticas, a práticas sustentáveis de produção, essa informação pode ser utilizada por um terceiro, que vai utilizar isso, por exemplo, uma certificação, um fundo internacional para a emissão de um título verde. Então, a política ela vai nessa direção de estimular o mercado privado também a dar benefícios a esses produtores que têm práticas sustentáveis. E também auxiliar, obviamente, o governo no direcionamento de políticas para esses produtores. E o último pilar, para concluir aqui essa parte de sustentabilidade, é a parte dos benefícios. Ou seja, eu estou tentando tirar o mal produtor, entre aspas, né? O produtor que está não aderente às boas práticas. Mas o que está aderente, como é que eu destaco esse indivíduo? Né? Então, essa é uma discussão que a gente começou a fazer no governo passado, não conseguimos avançar ao ponto de ter uma regulamentação pronta, mas a gente vai voltar a colocar essa discussão à mesa. Né? Como é que eu identifico as boas práticas sustentáveis nos financiamentos rurais, para que, a partir dessa informação, eu possa gerar benefícios, seja públicos, seja privados, para esse produtor que está aderente a essas boas práticas. Vai também um pouco na linha do que o Gilson colocou das propostas da apresentação. Então, e aí, concluo colocando que o Banco Central está à disposição para discutir. A gente está alinhado no sentido de desenhar as melhores políticas, as políticas que estejam, de creditícias que estejam a menor burocracia possível, seja de perder os efetivos controles e fiscalizações que precisam ser feitos, e estimular o produtor até a maior quantidade de fontes possíveis de recursos para financiar tanto a sua produção como os seus investimentos de médio e longo prazo. Obrigado. Obrigado. Carlos, eu sei que está fora do script, a gente está estourado, mas você me daria 2 minutinhos para fazer uma contribuição? Se apresente. Tá bom. Bom dia, Guten Tag, eu sou Cristina Reis, como o secretário me apresentou, e o Gilson também, subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Peço 2 minutos, eu sei que já extrapolamos o tempo. Queria colocar 3 coisas. Primeiro, nos colocar na subsecretaria à disposição para esses trabalhos. A subsecretaria foi criada com o objetivo de formular políticas, articular e dar embasamento técnico àquilo que se referir à transformação da estrutura produtiva em prol da sustentabilidade e da inclusão. Então, estamos à disposição, contem conosco para os trabalhos. Saudar o alinhamento de todas as falas com relação ao desenvolvimento inclusivo e sustentável. Eu acho que já está claro nesse governo como essa é uma prioridade, nós estamos buscando nos coordenar para isso. E aí, dentro dessa ideia, né, desenvolver o que eu chamo de agricultura e pecuária engajados, engagiert, né, palavra bem parecida, no sentido de que essas atividades promovem, né, toda uma dinâmica econômica e social, a reindustrialização também, mas nesse sentido de engajamento das cadeias de valor. E aí, por que não pensar também na maior transferência, né, tanto os efeitos de transbordamento quanto encadeamento entre a própria agricultura empresarial e a agricultura familiar.
E aí, nesse sentido, vindo da universidade, né, eu acredito que a ciência e a tecnologia têm uma contribuição fundamental, pesquisa e desenvolvimento nessas áreas, justamente com as atividades extensionistas, como foi citado, de pesquisa, para criar essa capilaridade no sistema e garantir a transferência tecnológica. E, por fim, fazendo uma contribuição mais mão na massa, ou melhor, mão na terra, aqui no caso, eu queria saudar duas propostas que o Gilson deixou, né, a partir do estudo dele, com relação, ele separou as propostas mais de custo e as de sustentabilidade, que são a CPR Verde, que eu achei super interessante, e, em particular, esse selo 3S, hein, Gilson? Selo de sustentabilidade socioambiental, porque, através dele, a gente conseguiria colocar diversos pontos, né, que promoveriam lidar com a terra, com a água, com os recursos, com as pessoas envolvidas no processo de uma forma que contribua para a redução de desigualdades e para a transição ecológica, que poderia, inclusive, estar bem alinhado com o que a Comunidade Europeia faz, no sentido de padronização dos estándares, a qualidade da infraestrutura e as certificações. Então, eu acho essas duas contribuições muito importantes e nos colocam à disposição, Gilson, para desenvolver o selo e os seus critérios. Muito bem, muito obrigado. Nós estamos precisando de 3 minutos para encerrar. Eu vou falar 2 coisas. Primeiro, agradecer aqui ao nosso chefe, nosso diretor, o Pedro, ao Eric Schneider, que está no governo desde a Alemanha, do Ministério, a Gleice Eduardo, que cuidava da técnica, aquela coisa que quando funciona ninguém lembra, mas quando não funciona, muito obrigado à organização. E o que você acabou de falar, finanças e recursos naturais e as pessoas, né? O Zanata trouxe uma contribuição excelente no final, ele traz muita força à questão ambiental. Mas veja, Gilson, nós falamos muito aqui direcionamento, equalização, subsídios, regras como, e as coisas não estão funcionando bem. Mas foi dito também da importância do mercado privado, do crédito, e dos incentivos. Como é que é a banca privada, como é que realmente vai funcionar esse mercado? Qual segmento que esse mercado é fundamental e qual não? Né? O Henrique acertou isso para o Nafigueira, é uma outra conversa. Né? Agroeconomia. O boom de crédito que aconteceu no ano passado resultou do apetite da banca privada de entrar nesse segmento do mercado, porque a rentabilidade dos títulos estava bastante baixa. Então, a macroeconomia, a Selic, né, e a Anticom, e vamos se considerar que uma Selic nesse patamar aí é difícil. Né? Então, é isso. E foi falado muito, né, Gilson? Na verdade, nós chamamos a atividade como crédito rural, mas foi falado o tempo todo de política agrícola. Foi falado o tempo todo da necessidade da assistência técnica, do claro, da comercialização, do papel da CONAB, etc. Crédito rural como parte de política agrícola. E política agrícola significa política pública, significa governo. Significa que o crédito não é panaceia, não vai resolver os problemas, que não é destinado ao crédito. Muitas vezes ele cria problema, inclusive. Eu encerro aqui a participação, eu acho que o seminário foi excelente, o Gilson vai fazer as palavras finais, ele vai estar disponibilizado no YouTube, o texto também, o PowerPoint também, e quem sabe a gente no futuro faça realmente um outro seminário para, realmente como um seminário acadêmico, de ponto por ponto, com bastante tempo, né? Com a participação também dos colegas, também aqui da SPF e outras áreas. Gilson, você tem 3 minutos. Tá, 3 minutos. Então, muito rapidamente. Primeiro, trabalhar um pouco com o que o Zé Henrique falou. Efetivamente, a apresentação era bem mais ampla do que a gente tratou aqui. Efetivamente, nós vamos ter que mexer com comercialização. Assistência técnica. Não adianta dar assistência técnica se a gente não vincular assistência técnica ao crédito. Isso foi um dos grandes erros do passado, que era você conceder assistência técnica e o teu índice de resultados ser baseado no número de horas, curso de capacitação. Tem que ter número de projetos de crédito, tem que ter a discussão da adimplência, se não vincular assistência técnica com o aumento da rentabilidade do produtor e, consequentemente, o acesso ao crédito,
assistência técnica acaba se perdendo. Então, a discussão da produção alimentar para a agricultura familiar, hoje tem um peso importante. O problema é que parte da produção alimentar da agricultura familiar não está sendo financiada. Então, o desafio é como que a gente vai aumentar esse financiamento. E aí, entrando na discussão do Proagro, inclusive, a maior parte da despesa do Proagro, que não tem sido pouca, tem sido para soja e milho. Então, dá para buscar esses elementos que você colocou de como fomentar a discussão dos demais. Porque mesmo que tenha algum tipo de perda, como o valor financeiro é muito pequeno, a gente consegue criar um estilo com baixo custo, e a mesma coisa o PGPAF. Então, é nessa linha. E, por fim, nessa parte geral, o CONAF-B, ele tem um peso que não tira a sua importância. O problema é que nós temos financiamentos, produtores que estão há 20 anos pegando um financiamento de, atualmente, 6 mil, foi R$500 no passado, e continuam com risco. E continuam sem poder pegar custeio. Depois de 20 anos pagando, no mínimo, 10, 20, 30% desses produtores são adimplentes em 20 anos. E em 20 anos ele continua tendo que pegar um crédito com risco público e limitado a R$6 mil. Como nós vamos fazer uma transição, não para todo mundo, tem uma parte que tem extrema pobreza e vai continuar no programa. Eu não vou dizer, pode até dizer até eterno, mas se isso gerar renda, ótimo. Mas tem uma parte que a gente precisa buscar um up. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem para o Nordeste. Eu não consigo me contentar com o Nordeste pegando 700 mil contratos de crédito rural de R$6 mil, até R$6 mil. Esse caminho. Tá? Então, se eu não criar e pensar que, lógico que não vai ser todo mundo, não vai ser a maioria, mas há uma questão de... Não adianta só aumentar o valor do financiamento, porque eu continuo na mesa. Então, também pode se discutir aumentar, mas eu tenho que pensar uma coisa nova para atender o Nordeste, especialmente aqueles que já conseguem ter um respiro maior. Acho que esse é o nosso maior desafio. Eu acho que o que mostrou aqui, para encerrar meus 3 minutos, gente, eu passei por muitos espaços. Eu hoje acho, espero estar correto na minha indagação, que o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário poderão trabalhar de forma mais coordenada enquanto governo do presidente Lula com determinado rumo, né, e não cada um pensando especificamente no seu público, e sim pensando no país. Essa é a minha expectativa, acho que é a expectativa do Ministério da Fazenda e com certeza deve ser a expectativa do presidente Lula. Então, acho que o nosso desafio vai ser fazer esse alinhamento com o Banco Central. Já tivemos muitas brigas com o Banco Central no passado, quando a gente apresentava a pauta ambiental, né, e é muito bom hoje a gente ver que o próprio Banco Central está tomando frente nesse tema da pauta ambiental. Então, acho que nós vamos ter um trabalho conjunto, e aí contando aí com a ajuda da Cris, do próprio secretário aqui, acho que a gente vai conseguir extrapolar um pouco o debate somente do crédito agrícola e pensar no conjunto da política geral de sustentabilidade, mas com aqueles desafios que a gente colocou, que eu coloquei, que era o desafio do nosso secretário, o desafio do governo Lula, e espero que a gente consiga trabalhar daqui para frente. E estamos abertos,